Nesse vídeo nós vamos falar sobre 5 poder que o autor tem ao publicar o seu livro. Então, se você quer saber quais são os poderes que o livro traz para o escritor, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar um pouquinho mais a respeito desse assunto tão importante que todo escritor deve saber ao publicar o seu livro, ou aqueles que ainda não publicaram e querem publicar, eles devem estar a par desse assunto que é muito importante para você publicar o seu livro, porque o livro traz um poder que as pessoas nem imaginam que possa acontecer. Não só pelo network, né? Não só pelo ciclo de amizade que se traz, mas também para aquelas pessoas que querem alcançar algo a mais, né? Não só no marketing em si, mas na essência de cada escritor, de cada autor, e isso pode trazer um nível a mais para o escritor de uma maneira que ele nem imagine que possa acontecer. E não só isso, se você é coach, profissional liberal, se você é professor, se você ensina algo, se você tem alguma mentoria, se você exerce algum objetivo de ensino, seja qual ele for, também você pode transformar isso em livro e gerar um algo muito poderoso sobre a sua vida e sobre aqueles também que vão ser impactados diretamente pelo seu livro ou pelo seu conhecimento através de um livro. Então, as pessoas não têm uma ideia, não têm uma dimensão que isso possa ocorrer na vida delas, e às vezes elas deixam até de escrever e deixam até de publicar um livro justamente por conta disso. Mas se você de fato é coach, se você é um profissional do ensino, se você de fato tem uma mentoria, tem algo a passar, um conhecimento a ser distribuído para outras pessoas, para que elas possam aprender e ser transformada a sua vida, então você tem um poder enorme na sua mão de conhecimento que pode gerar em um livro, e um livro ele pode gerar uma transformação não só na vida daqueles que vão ler, como também na vida do autor. Então isso é muito importante quando você tem esse entendimento e você consegue transpor a respeito disso. Por quê? Por causa que o livro, desde os tempos antigos, é a melhor forma de trazer comunicação para a sua mensagem. Então você ganha voz através do seu livro, e através disso ele gera poderes sobre a sua vida. Gera algo tão poderoso que você às vezes nem imagina que poderia ter isso sobre a sua vida. Então, desde os tempos antigos, quando as pessoas publicavam livros, lá no pergaminho ainda, né, nos papiros antigos, onde era escrito, e isso gerou um impacto muito grande na sociedade antiga, e até hoje continua sendo transmitido esse impacto através do conhecimento, justamente por causa dos livros. Até porque não tinha internet, não tinha computador, não tinha outros meios de comunicação a não ser a escrita, através de livros. Então, isso fez com que a sociedade fosse se modernizando, a mensagem do passado pudesse ser colocada para o futuro, e as próximas gerações, quando vieram, passaram a olhar no retrovisor, né? Olhando para o passado, olhando para trás e vendo de fato o que aquela geração deixou de legado, e tudo isso foi escrito. E ao escrever, deixou ensinos para as próximas gerações. E isso foi muito importante. E às vezes você como escritor, você como autor, você não tem uma ideia a respeito do que pode acontecer, que pode chegar até a escrita do seu livro. Então as pessoas ficam com medo, com receio, e na verdade não deve ter isso em mente, mas pelo contrário, você deve publicar o seu livro e ter em mente que ele vai gerar poder sobre a sua vida, e isso é notório de todos aqueles que escrevem. Então isso é muito importante, tá certo? O que eu quero dizer com poder aqui é justamente algo que o dicionário da língua portuguesa traz para nós. Então, o que é o poder? Poder é uma capacidade. O dicionário transmite como exercer influência sobre algo ou sobre alguém.
Então, o poder, você exerce influência sobre algo, sobre alguém. Você traz uma capacidade sobre a vida daquela pessoa e sobre a sua vida também. Então, você como autor, escritor, você tem que ter esse entendimento que você exerce essa autoridade. Essa autoridade, ela expande, ela é de uma forma que cresce e isso vai te ajudar muito mesmo na sua área profissional, na sua área financeira, na sua área de branding, de marca, vai aumentar muito, muito mesmo, porque a sua influência ela vai aumentar muito. Vai aumentar muito. Então, ao escrever um livro, você não só escreve um livro para transmissão de conhecimento, você só não escreve um livro para transmissão, para ensinar algo. É muito além, é muito mais do que isso, porque é uma cadeia, porque traz poder muito grande. Você exerce uma influência muito grande sobre a escrita, sobre o livro, aquilo que ele te traz. Então você pensa o seguinte, quando você pensa em escrever um livro, não é só para a transformação das pessoas, mas também para a sua transformação, porque ele gera sobre sua vida algo muito poderoso. Eu quero falar aqui de cinco coisas que o livro ele pode trazer para a sua vida, que o livro pode trazer para a sua marca, para a sua vida em si. Ele pode ampliar isso de uma maneira muito forte, muito poderosa, que talvez você não tenha pensado ainda, por isso que você não escreveu um livro, tá certo? Então, quando você publica um livro, a primeira coisa que eu aprendi ao publicar um livro que gerou impacto na minha vida foi a respeito do reconhecimento. Então, a primeira coisa quando eu escrevi um livro que começou a dar notoriedade foi justamente esse reconhecimento dentro da área de atuação do qual os livros eu escrevo. Então, eu escrevo para cristãos e os meus livros começaram a ganhar notoriedade dentro do meio cristão e as pessoas passaram a reconhecer os meus livros como algo positivo para a vida delas, que começou a gerar impacto, começou a gerar transformação. E através daí, que começou a gerar impacto, gerar transformação na vida das pessoas, começou a refletir na minha vida também como algo de reconhecimento. As pessoas começaram a reconhecer aquilo ali na minha vida de maneira que se tornou algo como uma marca, algo direcionado. Então as pessoas passaram a me ver como um expert, ou seja, uma pessoa que tem conhecimento naquilo que está falando. Então o livro, ele não somente traz esse reconhecimento, como ele potencializa, ele aumenta de uma maneira muito grande o seu conhecimento e faz com que você veja por outros ângulos aquilo que o livro te traz como poder sobre a sua vida. Então você que é escritor, você consegue identificar isso, porque as pessoas passam agora a reconhecer e elas vão reconhecendo e recomendando para outras pessoas e você vai fazendo o quê? Vai exercendo poder, ou seja, vai gerando influência através disso e faz com que outras pessoas vão sendo alcançadas e você vai sendo reconhecido após essas recomendações e vai aumentando muito grande, com muito poder, com muita influência, que você passa agora a ser reconhecido. Então, quando você vai para algum lugar, quando algo acontece com você, as pessoas passam a te encontrar na rua, as pessoas passam a te encontrar em vários lugares, aquele reconhecimento ele se torna notório na vida do escritor. E as pessoas vêm reportar a você, eu li o seu livro, eu estudei o seu livro, eu aprendi com o seu livro. Então gera um reconhecimento e as pessoas começam a ver você de outra forma. Então é muito importante o poder que o livro traz para a sua vida. A segunda coisa que o livro traz com grande influência na vida do escritor, na vida do autor, um poder que ele exerce é sobre a questão da oportunidade.
Por quê? Porque as pessoas passam a olhar para você reconhecendo que você é uma autoridade no assunto que você escreveu, que você está falando, não só pelo fato de você falar já daquele assunto, ser um professor, ser um coach, ser um mentor, ser um pastor, ser alguém de influência, mas também eles passam a dar oportunidades para você. Porque a partir dali você vai ter várias oportunidades de dar suas palestras, dar seus cursos, dar suas mentorias, e isso faz o quê? Aumenta esse campo. Então ele traz o reconhecimento e gera uma oportunidade, porque através daquele livro ele pode gerar para você um seminário, pode gerar uma consultoria, pode gerar uma mentoria. Então o livro ele te traz essa influência muito grande na vida das pessoas, porque elas vão querer mais, porque sabem que você pode passar mais para elas. Então a partir daí você consegue construir a sua marca poderosamente. E você tendo oportunidades, as pessoas vão querer mais e mais e mais e mais. Então o livro ele traz para você uma oportunidade de influência, um poder muito grande. Porque pense comigo, você escreveu um livro sobre determinado assunto, mas você tem mais livro sobre aquele assunto, ou você tem mais livros, ou palestras, ou mentorias, ou seminários, ou cursos. Então as pessoas que compraram o seu livro, você vai gerar essa oportunidade na vida delas tão grande e na sua vida também, que vai passar a fazer o quê? Vender outros cursos, você vai passar a ter outras mentorias, você vai passar a ter outras consultorias. Então o livro ele não só te traz um reconhecimento, mas ele começa a te dar oportunidades para as pessoas começarem a conhecer o seu trabalho e começa a divulgar isso. E isso é muito, muito poderoso mesmo, e isso é muito importante na vida do escritor, que às vezes ele não entende esse poder que o livro traz na vida dele. Tá certo? Porque depois que você é reconhecido e depois que você vai ganhando oportunidade, o que o livro ele traz para você? Número 3 que gerou para mim foi mais autoridade. Ele te dá muita autoridade. E um detalhe muito importante que eu aprendi, a autoridade, ela não está relacionada a seu título, ao seu cargo. A autoridade não está relacionada ao seu conhecimento. A autoridade não está relacionada na sua faculdade, ela pode potencializar isso, ela pode aumentar. Um PhD pode aumentar, um mestrado pode aumentar, um ensino superior, um bacharel, um ensino superior, ele pode aumentar, mas isso não é questão de autoridade. A autoridade, ela não está nisso. Então, se a autoridade não está no PhD, se a autoridade não está no mestrado, não está no conhecimento que a pessoa tem, onde está a autoridade? A autoridade está nos olhos de quem vê. Então, quando você começa a ser reconhecido, quando você começa a ganhar oportunidade, a autoridade ela vai sendo construída e as pessoas passam a te conhecer, passam a te reconhecer, passam a te dar mais oportunidade e isso vai gerando sobre os olhos daqueles que veem autoridade. Então, por exemplo, eu posso ser uma autoridade aqui na cidade de Cubatão, né? No litoral de São Paulo, eu posso ser uma autoridade aqui no estado de São Paulo, eu posso ser autoridade no Brasil, né? Eu posso ser autoridade em vários estados do país. Posso ser, sim, posso ser. Com conhecimento, com PhD, com mestrado, eu posso ter essa autoridade. Mas, se eu pegar o avião e entrar dentro do avião e for lá para fora do Brasil, por exemplo, for para uma Inglaterra, for para os Estados Unidos, é a mesma pessoa. Eu tenho o mesmo PhD, eu tenho o mesmo conhecimento, eu tenho o mesmo mestrado, eu tenho as mesmas coisas que eu tenho aqui no Brasil. E por que no Brasil essa autoridade é gerada e lá fora não? Porque lá eles não me conhecem. Então eles não me veem como autoridade sobre aquele assunto, porque eles não me conhecem, nunca me ouviram falar, nunca leram um livro meu, nunca viram nada meu. Então eu não sou autoridade lá fora, porque não houve esse reconhecimento e não gerou oportunidade, a oportunidade não gerou autoridade. Então a autoridade está nos olhos de quem vê. E isso o livro potencializa. O livro potencializa esse nível de autoridade na visão das pessoas, porque as pessoas passam a ver
você de uma forma diferente. Quando ela passa a ler, ela tá vendo aquele livro, ela tá lendo aquele livro e aí ela olha e fala assim: uau, que livro poderoso, que livro forte, que livro com ensinamentos maravilhosos. Como eu não tinha visto isso antes? Como eu não li antes? Como eu não vi isso antes? Por quê? Porque a autoridade ela vai sendo construída. Ele reconhece, depois gera oportunidade, a oportunidade vai aumentando para gerar autoridade. E a autoridade vem nos olhos de quem vê. E quanto mais o público dentro do seu nicho, quanto mais o público dentro do seu segmento, quanto mais as pessoas que estão no seu ciclo de redes sociais, pessoas dentro do nicho que você está, elas ouvirem você falar, você mostrar conhecimento, gerar valor para elas dentro do seu conhecimento, mais vai gerar autoridade. Então o livro ele traz isso para você, ele potencializa de uma forma muito, muito grande. Então o livro ele gera esse poder, essa autoridade nos olhos de quem te vê. Então, quando a pessoa ela encontra com você, quando a pessoa ela te vê e ela vê um livro seu, ela lê um livro seu, ela fala: uau, eu tô aqui com fulano de tal, eu tô aqui com essa pessoa que escreveu esse livro. Nossa, que oportunidade! Então você gera uma autoridade na vida a autoridade é gerada na sua vida de uma maneira muito poderosa, justamente por causa do livro, porque ele potencializa isso. Ele potencializa. Então, por exemplo, quando você pega um livro, o seu livro ele pode ir para vários lugares do Brasil ou fora. E as pessoas não têm contato direto com você. E quando você passa a gerar impacto, valor, transformação na vida dela e ela passa a ver aquilo através do seu livro, o que vai acontecer? Quando ela tiver uma oportunidade de entrar em contato com você, né, uma mensagem que te mandar você responder, um áudio que você responder, ou um vídeo que ela está vendo, né, ou até presencial mesmo, você vai ver que vai gerar um nível de autoridade muito grande. As pessoas elas ficam muito eufórica, muito para poder falar com você, porque é o nível de autoridade que o livro ele traz. Então, às vezes a gente não tem essa mentalidade de poder, de influência, de capacidade que o livro traz sobre a sua vida, porque ele reconhece, gera oportunidade e depois ele faz o quê? Ele te gera autoridade. E essa autoridade, quarto poder que o livro traz, sabe qual é? É a audiência. Ele vai aumentando a sua audiência. Ele vai aumentando a sua audiência de uma maneira muito grande. Então o livro ele te dá uma audiência que às vezes nós não vemos, não enxergamos, não identificamos isso. Porque nós somos reconhecidos, nós temos oportunidade, nós geramos autoridade na vida das pessoas, daqueles que não vê, e também o livro ele te dá essa audiência. Você consegue montar essa engrenagem, você consegue alavancar essa audiência. E a partir dali, você não só constrói esse direcionamento, mas você faz o quê? Você consegue alcançar mais pessoas. E essas mais pessoas, que essa audiência que você constrói, ela se torna um efeito bola de neve. E o que é o efeito bola de neve? Ela começa numa bolinha pequenininha, vai girando, e a proporção que ela vai caminhando e vai tendo velocidade, ela aumenta de proporção. Então o livro ele te traz esse poder, ele potencializa, onde as pessoas passam agora a te ver diferente, porque você já conquistou essa autoridade e você passa a ter uma influência maior. Ele começa a alavancar. Então as pessoas, quanto mais pessoas você conhecer, ou quanto mais pessoas te conhecerem, mais oportunidade você vai gerar, mais autoridade você vai gerar e mais audiência você vai gerar. Então você vai fechando um ciclo, você vai fechando uma forma que as pessoas passam a olhar para você diferente dentro de uma audiência muito, muito forte, muito grande, porque você passa agora a ter construção de carreira, você passa a ter construção de legado, tá certo? E essa audiência vai aumentando e é muito interessante e é legal você que é autor prestar atenção nisso, porque a partir da sua audiência ela começa a crescer,
qualquer livro que você publicar, aquelas pessoas já vão estar preparadas para comprar. Aquelas pessoas já estão num nível de consciência muito grande já relacionado à sua pessoa. Então, pelo nível de consciência que aquela pessoa está através do livro que ela leu de você, qualquer livro que você publicar, ela vai querer comprar, ela vai querer ler, ela vai querer buscar. E isso faz com que a sua audiência ela aumente ainda mais. Porque um livro que você lançou foi um sucesso. Segundo livro, outro sucesso. Terceiro livro, sucesso. Então você vai paulatinamente crescendo essa audiência de maneira que as pessoas vão querer comprar o seu livro, vão desejar querer o seu livro e você não vai precisar forçar nada. Então ele traz um poder muito grande, enfiar de goela abaixo a pessoa, compra meu livro, compra meu livro. Não, não há necessidade disso. Porque você gera um reconhecimento, depois o livro ele te traz uma oportunidade, depois o livro te traz autoridade, depois o livro te traz uma audiência. E através dessa audiência você expande a área da sua escrita, você expande o seu mercado editorial, você expande como autor do livro. Então ele te traz poder, influência muito grande. Então são influências que o livro te traz que às vezes a gente não percebe, a gente não enxerga isso. E você, como escritor, você não tem que pensar só em escrever um livro. Você, como escritor, você tem que pensar em escrever vários livros. E a partir desses vários livros que você vai escrever, a sua audiência ela vai aumentando. Porque conforme o tempo vai passando, a tendência é a audiência aumentar. A tendência é o público-alvo aumentar, o seu leitor ideal aumentar, porque você começa com uma proporção baixa, uma proporção pequena, uma proporção que às vezes você não consegue nem vender 50 livros, 30 livros, né? Você não consegue ter essa proporção. Mas conforme você vai indo, evoluindo, explicando, você vai gerando reconhecimento, você vai gerando oportunidade, e aquilo que vai trazendo para você o livro em si, você vai vendo que de fato você consegue caminhar dentro daquele caminho passo a passo, passo a passo. Então você vai construindo essa audiência de uma forma poderosa que você nem imagina. E depois fica mais fácil quando você tem essa construção que o livro trouxe para você de audiência, você pode lançar quantos livros for, aquela audiência ela vai comprar de você. Então você consegue analisar isso dentro de uma marca por geral, né? O brand em si. E você consegue ver e analisar porque é uma identificação muito grande. É uma identificação muito grande, porque a audiência ela vai sendo construída. E quanto mais pessoas leem sobre aquele livro, quanto mais pessoas dão feedback sobre aquele livro, quanto mais pessoas dão depoimento sobre aquele livro, você consegue aumentar essa audiência. Porque uma pessoa vai falando para outra, vai gerando. Quando você vai ver, pum, a audiência ela aumentou. Então é algo muito forte mesmo. E a partir daí o que vai gerar? Vai gerar o quinto poder em si que o livro traz, essa influência que o livro traz, é sobre a credibilidade. Porque você é reconhecido, você passa a ter oportunidade, depois você passa a ter autoridade, você passa a ter audiência e isso você passa a ter credibilidade dentro daquele segmento. E isso é muito bom porque não só questão financeira para o escritor, mas por uma questão de marca. Porque é o seguinte, as pessoas vão passar a conhecer você a partir daquele conhecimento. Então ela vai te olhar com outros olhos. Porque você acrescentou valor na vida dela e gerou algum impacto, gerou alguma transformação. Então ela vai te olhar de outra forma. Às vezes pelo fato do que ela leu, ela não leu em lugar nenhum. Pelo fato dela ter aquele momento da vida dela que você participou indiretamente por causa do poder que o livro traz e pela influência que esse livro traz, não só na vida do seu leitor, mas na sua vida, isso faz com que de fato gere isso. Então você passa a ter mais credibilidade, não só no seu posicionamento,
não só na sua questão de ser você o escritor, como também um modelo de carreira. Então, quanto mais livro você publicar, mais vai gerar essa credibilidade dentro do segmento padrão que você estabeleceu, o seu leitor ideal, o gênero literário, dentro falando de marketing, né? Do seu nicho. Então, você consegue construir esse modelo, essa identificação. Às vezes, nós como escritores, nós não pensamos nisso. A influência que o livro traz sobre a vida daquele que escreve. E aí nós ficamos perdidos. E quando o livro ele traz credibilidade. O livro ele traz credibilidade. Porque ele faz você, que é escritor, ser reconhecido. A pessoa te dá crédito por aquilo que você está falando. E a sua voz ganha sentido. Você, além da sua voz, ela gritar, ainda mais a sua voz sobressair, ainda mais pela sua voz ela ter uma direção, o livro ele te dá essa credibilidade, as pessoas passam a te ouvir, as pessoas passam a te ver de uma forma diferente. Opa, ali não é qualquer um não, ali nós temos que, sim, tirar o chapéu porque o que o cara escreveu tem fundamento. O que ele escreveu, ele é um expert no assunto, ele tem uma bagagem para escrever aquilo, ele escreve porque ele está entendendo, você passa a ganhar credibilidade. As pessoas começam a confiar mais em você e isso traz um modelo de marca, de brand muito grande, tá certo? Porque você passa agora a ser visto por aquele assunto. E isso é interessante, isso é legal. Porque essa credibilidade ela tende a aumentar, tá certo? E quanto mais você escrever sobre aquele assunto, falar sobre aquele assunto, mais você vai acrescentar, mais você vai crescer, mais você vai multiplicar, mais você vai progredir, porque a questão é da credibilidade. Da mesma forma que se o autor ele não escrever algo decente, né? Se ele não escrever algo que as pessoas elas querem ouvir e entregar o que elas precisam, o autor ele vai ter sérios problemas futuramente, porque as pessoas não vão querer ouvi-lo ou ler aquilo que ele está falando, não vai. Então, quando você escreve, você passa essa credibilidade. A pessoa leu, aprendeu, viu que de fato tem sentido aquilo que você está falando, tem notoriedade aquilo que você está falando, então você passa a construir essa credibilidade, que você não pode perder essa credibilidade como escritor, como autor, que as pessoas viu e depois que elas veem, não tem como elas desverem, não tem, elas viram você, enxergaram que sempre você pode estar ajudando, sempre você pode estar impactando a vida delas, elas vão sempre procurar você para algo. Elas sempre vão procurar. Vai gerar esse reconhecimento, as pessoas passam a te conhecer, gera esse reconhecimento, vai passar para a questão de oportunidade, seminários, palestras, cursos, mentorias, consultorias, você vai aumentando, você vai aumentando a sua autoridade, cresce a sua audiência e gera uma credibilidade muito grande. Com aquilo que você passa a falar, as pessoas acreditam de fato, as pessoas enxergam de fato, tá certo? Porque você vai construindo uma marca muito grande, você vai construindo algo que há 5 anos atrás você não teria. Mas através de um livro você potencializa isso. Inclusive, antes eu tinha 2 faculdades, né? Tenho 2 faculdades, curso de pós-graduação, tá certo? Ensinava, né? Aqui na nossa escola física, ensino, tem essa autoridade local em si, mas quando eu passei a escrever os livros e publicar livro, isso aumentou drasticamente. Drasticamente. Por quê? Porque passou esse reconhecimento a aumentar, passou essa oportunidade a aumentar, passou essa autoridade a aumentar, passou essa audiência a aumentar, passou a credibilidade a aumentar. Então, eu já tinha esse conhecimento antes, mas com o livro ele potencializou.
Com o livro ele trouxe essa influência muito grande sobre a minha vida, esse poder muito grande sobre a minha vida. Então, quando você escreve um livro, você tem que pensar que isso vai gerar valor sobre a sua vida e transformação na vida daqueles que ouvem. Por isso que é importantíssimo você passar a escrever um livro. Então, escreva um livro. Escreva e faz com que esse livro seja potencializado, que cresça. E esse livro vai gerar uma influência muito grande sobre a sua vida, no reconhecimento, vai gerar na oportunidade, vai gerar na audiência, vai gerar na autoridade, vai gerar na credibilidade e você vai ver a sua marca crescendo, você vai ver a sua vida crescendo e progredindo e as pessoas vão passar a olhar para você de uma forma diferente do que ela olhava lá atrás. Vão apresentar você de uma forma diferente que apresentava atrás, porque agora não é só o cara com PhD, o cara com mestrado, não é só a pessoa com conhecimento, agora é uma pessoa, ele é escritor. Ou seja, é alguém que é diferenciado, é alguém que de fato sabe o que está falando e o que ele está falando de fato tem sentido, é verdade, e você aumenta isso, tá certo? Então, entenda que o livro ele traz poder sobre a sua vida, autor. O livro traz influência sobre a sua vida, autor, que vai potencializar, tá? Ele aumenta isso. Ele de fato, ele traz uma potência muito grande naquele que escreve como daquele que não escreve. Então, se você pensa em escrever um livro e está só pensando, começa a praticar agora, começa a influenciar agora, começa a liberar esse poder sobre a sua vida, porque quando você passa a escrever o livro, você se torna diferente daqueles que não têm livro. Então, se você é professor, se você é coach, se você é mentor, se você dá palestra, dá curso, se você tem algo para ensinar para as pessoas, ou você já ensina e não escreveu um livro ainda para poder concentrar o seu conhecimento dentro desse livro e transmitir para outras pessoas, você está perdendo influência, poder, marca, você está perdendo dinheiro, você está perdendo oportunidade de não só transformar a vida das pessoas, como transformar a sua também e se tornar uma autoridade poderosa dentro do assunto que você está falando. Então não perca essa oportunidade de lançar o seu livro, de publicar o seu livro. Escreva e multiplique essa informação que eu tenho certeza que mais pessoas vão estar gostando do assunto que você vai estar falando e você vai evoluir, crescer e de uma forma poderosíssima mesmo, que é o que o livro traz. Então tem pessoas que têm conhecimento, mas não tem um livro, então ele não consegue potencializar. Ele até chega, mas não aumenta. Mas quando você passa a publicar um livro, isso muda e muda muito, não só na sua vida, como na vida das outras pessoas, nos olhos das outras pessoas, como nos olhos da sua vida, tá certo? Então as pessoas passam a te ver diferente. Então publique um livro que você vai ver como isso vai potencializar de uma maneira poderosa.